Mão de obra qualificada na construção civil. É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Tudo o que você precisa saber para se preparar e ser um profissional qualificado que pode oferecer o seu serviço na mão de obra da construção civil de forma que todos podem te contratar e confiar no seu trabalho. A partir do vídeo de hoje também, você que vai construir vai entender o que você precisa buscar em um profissional para você saber que está tendo uma mão de obra qualificada aí na sua obra. Este é o canal Falando de Cidade, eu sou Ed Vieira, arquiteto. Sim, estou aqui para um bate-papo legal com você, um bate-papo sobre um assunto que está recorrente no nosso país. Aqui em São Paulo está acontecendo uma feira de contratação de mão de obra com 10 mil vagas e a reclamação dos contratantes, a reclamação das empresas que estão buscando profissionais é a mesma de anos atrás. Não se encontra mão de obra qualificada. O que é uma mão de obra qualificada? Você já pensou nisso? A mão de obra qualificada é a mão de obra de um profissional que oferece um serviço técnico. Ou seja, você aí que é pedreiro, o que é um serviço técnico de um pedreiro? Não é apenas você chegar lá e construir uma casa e esta casa não cair. Isso daí muitos pedreiros fazem sem ter uma mão de obra qualificada, sem ter uma mão de obra técnica. Ele sabe fazer, ele sabe executar. A mão de obra técnica, quando você é qualificado, é aquela mão de obra que você segue padrões, aqueles padrões da construção civil que são determinados pelo desenho, pela tipologia, pelas formas de trabalhar. Isto é uma mão de obra técnica. Quando que você vai sentir a falta de se qualificar? Quando você, por exemplo, como nós estamos falando aqui da construção civil, como nós estamos falando de construir casas, quando você precisa ler um desenho técnico, por exemplo. Uma das formas de você se preparar para ser um bom profissional, para ser um profissional qualificado na mão de obra, na construção civil, é você entender, compreender e saber interpretar um desenho técnico. Lógico, se você é um pedreiro, você tem outras situações que você precisa prestar atenção. Por exemplo, um pedreiro precisa entender de prumo, precisa entender de nível, precisa compreender como são as medidas, o que é, por exemplo, você contratar um pedreiro e o pedreiro não saber colocar uma parede no nível, complicado, né? Mas existe pedreiros que constroem uma parede e o outro pedreiro que vem fazer o acabamento, quando ele põe o prumo, ele vê que tem lá 2, 3 centímetros de massa para poder regularizar esta parede. Isso foi o quê? Um pedreiro que trabalhou e não conseguiu ali alinhar a sua parede no prumo, colocar ela alinhada. E também às vezes acontece na horizontal, que a parede não fica na linha. Isso acontece porque faltou uma técnica de execução. A técnica de execução é excelente. Você precisa ter essa técnica de execução que você vai aprender no seu dia a dia com os profissionais de maior competência que estão trabalhando com você e ao longo do tempo você vai aprendendo. Mas esta mão de obra que você oferece, ela vai ser qualificada no mercado de trabalho quando você consegue ler um desenho técnico. Sim, quando você consegue pegar uma planta, você consegue ler essa planta e saber o que é uma planta de fundação, que o tipo de ferragem que vai ser utilizada ali naquela planta, como está descrito a planta daquelas vigas baldrames, por exemplo, como está identificado os pilares, as medidas de eixo, as medidas de parede a parede. Às vezes isso parece bobo, mas quando você vai trabalhar no mercado de trabalho, é isso que é cobrado de você. Quais são os profissionais que precisam se qualificar tecnicamente? Eu falei aqui do pedreiro, falei da leitura de plantas. O outro profissional que precisa se qualificar é o eletricista. Não é apenas saber que ligar o fase e o neutro vai dar ali 110 volts, que você ligar 2 fases vai dar 220 volts. Não é apenas entender, às vezes, algo mais complexo de uma instalação elétrica, como a instalação dos disjuntores, dos dimmers, da instalação de outros equipamentos de solenoides, instalação de motores. Às vezes você saber isso é importante e é interessante, você tem que saber para você ser um bom profissional. Porém, o eletricista ele precisa estar qualificado também de que maneira?
compreendendo a leitura de um projeto elétrico. O projeto elétrico é diferente, tem simbologias diferentes da simbologia do projeto arquitetônico, por exemplo. Então você que é eletricista, que quer crescer nesta área, é uma área que paga bem, a área da construção civil paga-se bem. O ajudante pode dizer, eu não ganho bem. O pedreiro pode dizer, eu não ganho bem. Todos merecíamos ganhar mais. Mas você pode ganhar mais se você se qualificar mais. Então você precisa, que é eletricista, além de saber ler uma planta, que são simbologias diferentes, né, do projeto elétrico, você precisa entender das normas. Tem uma norma chamada 5410, que você precisa compreender o porquê desta norma, o que tem nessa norma, o que determina essa norma. Você tem que ter o curso da NR10. São tipos de situações que vai fazer você, que vai tornar você um profissional qualificado. Um outro profissional, às vezes esquecido nas pequenas obras, é aquele profissional que faz as caixarias, o carpinteiro. Sim, o carpinteiro é um profissional escasso no mercado de trabalho. O carpinteiro precisa entender uma planta de caixarias, ele precisa entender uma planta de formas, entender ali a planta de ferragens, para ele saber o que ele vai fazer. Às vezes você procura um carpinteiro que você quer apenas entregar o projeto na mão dele e se torna difícil. A mão de obra qualificada vai fazer com que este profissional entenda essa planta, entenda o que ele precisa fazer além da bancada de trabalho, além da bancada de lidar com as serras, de lidar com o martelo, com o prego, com o parafuso, e ele compreender ali o desenho técnico. Um outro profissional também que faz falta, mas muita falta mesmo no mercado de trabalho da construção civil, é o serralheiro, o soldador. Por exemplo, se tiver 10 soldadores hoje qualificados, ele consegue emprego, ele não fica desempregado. Por quê? É difícil ter um soldador, é difícil ter um serralheiro qualificado, que consiga entender um desenho técnico da serralheria, que é diferente da construção civil, que vai usar medidas diferentes, que vai usar medidas em milímetros, medidas em polegadas. Precisa ter esta compreensão de entender o desenho, de entender o que é uma planta, de entender o que é um corte, entender o que é uma vista e aplicar isto no seu desenho. Nós precisamos nos qualificar, nós engenheiros, arquitetos, nos qualificamos no dia a dia, fazemos cursos, nos preparamos para entender o mercado de trabalho, para entender as novas tecnologias que surgem, e você que está aí na execução, que é mais importante, né, que é a execução do serviço, a execução do trabalho, você precisa se qualificar. O que nós vemos no dia a dia de todo o país tem vaga de trabalho e falta pessoas qualificadas. Galera, este foi o vídeo de hoje e eu peço para você, se inscreva no canal Falando de Cidade, ativa o sininho, ajuda o canal Falando de Cidade a crescer. Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, vamos fazer essa informação chegar para mais e mais pessoas. Vem comigo!